Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Daniel e nesta aula vocês irão aprender sobre materiais e texturas. Nessa etapa você irá aprender como configurar a aparência da superfície de um modelo. Se vai aparentar ser concreto, madeira, borracha, enfim, em resumo é isso. A configuração de materiais é a configuração da aparência da superfície do modelo em relação ao ambiente, a tudo que está em volta. E podemos usar uma série de opções, configurações, para reproduzir qualquer tipo de coisa que nós temos aqui no mundo real, como madeira, utilizando texturas. Primeiro de tudo, eu quero que você tenha uma cena assim, como está aí na aula. Você pode fazer isso daqui, essa aula também com uma UV esfera, mas eu recomendo que você utilize a Suzane. E vamos lá. Aqui no Blender nós temos várias abas com interfaces pré-definidas para algum propósito. Nós vamos aqui para a aba Shading, clique nela. Aqui na aba Shading, o Blender vai reorganizar a interface para o propósito de facilitar o processo de criação dos materiais aqui do seu projeto. É uma coisa importante. Garanto que todo mundo se pergunta, o que é shading? A tradução literal de shading é sombreamento. Na área de ilustração é muito utilizado esse termo, sombreamento, né? Você pode pensar, é colocar sombra na minha ilustração. Sim, é colocar sombra também, mas só que está ligado a você dar volume no seu desenho, ressaltar a forma através da iluminação, da sombra de oclusão, que é aquela sombra que fica em áreas mais ocultas da luz, né? Como vãos, reproduzir a sombra projetada, reproduzir as áreas onde a luz reflete. Enfim, quando está falando de sombreamento dentro da ilustração, é isso. Você vai dar a forma ali da sua ilustração da melhor maneira possível, não só utilizando preto e branco, logicamente. Então, nós temos esse termo aqui trazido para o 3D, onde você vai trabalhar a aparência da geometria do modelo aqui no ambiente 3D. Então, esse é um dos motivos que eu recomendo utilizar o Blender em inglês. Porque assim, quando nós vamos adicionar alguma configuração de comportamento da superfície em relação à luz, ao ambiente, aqui no modelo 3D, o nome dessas configurações são chamadas de shader. Quando você traduz shader, você pode traduzir para sombra. Então, sempre que você ouvir a palavra shading, não está relacionado a colocar apenas sombra no seu modelo aqui dentro do Blender. Principalmente quando você utiliza o Blender em português. Se você parar o mouse aqui sobre algumas opções da interface, quando ela está traduzida, vai aparecer uma descrição, sei lá, configura sombreamento de tal meio. Muitas vezes não está relacionada à sombra, tá, pessoal? Que no inglês nós temos a palavra shading e também temos a palavra shadow para falar de sombra. Então, pode me confundir a cabeça de quem usa o Blender em português. Mas shading não é só criar sombra do modelo 3D, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como que eu faço para criar um material aqui dentro? Primeiro de tudo, eu tenho que selecionar meu modelo que eu quero fazer isso. Vou selecionar aqui. Então, vamos lá. Antes de tudo, vamos conhecer a interface. Aqui tem um local onde nós podemos navegar entre as pastas do Windows, ou do Linux, ou do Mac, não sei o sistema que você está no momento. Mas caso você queira navegar em algum disco, alguma pasta, você pode apertar o botão T, que vai abrir aqui a navegação entre os dispositivos, entre discos removíveis, HD, enfim, você pode navegar aqui. Lembrando, para você acionar o atalho desse painel, você precisa estar com o mouse sobre o navegador de arquivos das pastas. Aperta T e some. Aqui é nada mais do que Viewport. Mas Daniel, está diferente. Então, pessoal, o que tem nessa Viewport diferente da outra aqui? É que se você perceber aqui na parte superior, nós temos aqui os Shading Modes, né? Que é a aparência da Viewport. Lá na layout, o padrão é sempre o sólido, mas mesmo assim vai ter uma coisa diferente. Está vendo que não tem um grid aqui no fundo? É porque, se você vir aqui no botão Overlays, que são sobreposições,
você vai encontrar aqui ó, a opção de ativar ou desativar floor, que é aquele que é o grid, e ativar ou desativar aqui os eixos, ó. Tá vendo? Então, pessoal, o layout e o shading têm a mesma viewport. A diferença é que a viewport aqui da Binha Shading, ela vem de uma maneira mais adequada para você configurar materiais. Então, já vem aqui no modo material para você visualizar texturas e tudo mais, sem nenhum tipo de intervenção de outros objetos na cena. Enfim, aqui nós temos as collections, que você já conheceu. Aqui nós temos as configurações, o painel de propriedades. Aqui nós temos o Shader Editor, é onde nós configuramos os materiais através dos nodes, que você já vai conhecer. E aqui nós temos o Image Editor. Nós podemos abrir uma imagem para visualizar, ou até mesmo nesse cantinho nós podemos mapear texturas. Então vamos lá. Como eu adiciono um novo material aqui no meu objeto? Primeiro de tudo, você deve selecioná-lo. Depois, aqui no Shader Editor, vai ter esse menuzinho aqui na barra de cima. E vai ter o botão New. Você clica nele. Caso esse menu não esteja aparecendo, você pode clicar no botão direito. Ó, tem a opção aqui, ó, Show Header, que ele vai sumir. Caso ele tenha sumido, você vem aqui e clica nessa setinha que ele retorna. Aqui é onde você coloca o nome do material. Vou chamar de material, underline teste, porque é um material teste aqui da nossa cena. E aqui nós podemos fechar o material aqui desse objeto. Fechando ele, não vai gerar nenhum tipo de influência nele. Vamos clicar. Clicando nele, ó, eu não tenho mais material ali. Mas se você clicar aqui nesse botão, você vai ter uma lista dos materiais disponíveis dentro do seu projeto. E aqui, ó, eu tenho o material que eu acabei de criar, que é o material underline teste. Quando tem esse zerinho na frente, significa que esse material não está sendo usado por nenhum objeto, porque você pode usar o mesmo material em vários objetos que você vai ver mais adiante como funciona. Então, clicando aqui, ó, eu consigo abrir o material novamente nele. E caso você queira tirar esse material aqui do objeto, mas não quer que ele suma, você clica aqui nesse escudinho, que quando você fechar o Blender, mesmo que esse material não esteja atribuído a nenhum objeto, ele estará ainda assim aqui na lista. Porque no Blender, quando não tem nenhum material atribuído a algum objeto, ele acaba sendo excluído quando você abre e fecha o Blender. Então isso aqui protege ele de ser excluído. Então vamos lá. Como que funciona aqui o Shader Editor? Quando você clicou aqui no New, ele deixou de ficar vazio e foi adicionado aqui duas janelinhas. Vamos lá, como que funciona aqui a navegação aqui dentro do Shader Editor? O scroll dá zoom in, zoom out, e você segurando o botão do meio, que é o scroll, você consegue movimentar aqui o Shader Editor. Clicando sobre uma janelinha, ó, e arrastando, você consegue movimentá-la. Clicando na outra, você também consegue movimentá-la, clicando, segurando e arrastando. Clicando e arrastando, você seleciona mais de uma. Joia? Você pode até mesmo apertar S ou R, ó, para poder fazer o controle delas. E caso você selecione mais de uma, ó, clicando e arrastando e depois apertar G, você consegue movimentá-las também. Então vamos lá. Princípio básico de funcionamento. Vou dar um zoom in aqui, vou dar um zoom mais aproximado aqui das janelas. Se você perceber, ó, eu tenho essa janelinha aqui com várias configurações e outra que chama Material Output. E o que significa? Output é saída, tá? É a saída do meu material. Tá vendo que tem aqui 3 entradas? Superfície, volume e displacement. A superfície, tudo que ficar conectado nela, será reproduzido aqui na superfície do meu modelo. Aqui no volume, tudo que eu jogar aqui no volume será reproduzido na parte interna. Mas qual que é a utilidade disso? Para fazer fumaça, fogo, algum material com uma aparência meio volumétrica como uma bolinha de gude. Às vezes você pode optar por fazer uma bolinha de gude com ela, com volume. O Yield Displacement vai te permitir fazer relevos na superfície do modelo, como uma areia, fazer ranhuras,
material escovado. Então, o Displacement permite fazer isso. E aqui mais à esquerda, você vai encontrar uma outra janela chamada Principled BSDF. Isso daqui é um shader. Um shader, ele tem uma série de configurações de como será o comportamento da superfície ali na sua cena. Se ela vai ser rugosa, se ela vai ser com aparência mais plástica, mais fosca, enfim. Por que chama Principled? Porque reúne as principais opções para você fazer uma configuração de materiais mais próximo da realidade, como se comporta. Esse shader aqui, ele não existe desde o princípio do Blender, quando nasceu o sistema de nodes. Então, eles foram lá e criaram esse super shader, tá? Porque ele é bem grande, com as opções mais utilizadas durante a configuração de um trabalho. Então, quando você clica em New, automaticamente é adicionado esse shader aqui. Você está percebendo, ó, que do lado esquerdo das janelinhas, lado direito, nós temos uma bolinha verde, e do lado esquerdo nós temos outras bolinhas de outras cores. O lado esquerdo é onde vai entrar entrada de valores. Vai entrar cor, algum dado de número, para dar informação de comportamento, de animação, coisa do tipo. Eu não estou falando exclusivamente desse shader, tá? Mas existem outros parâmetros no Blender. Enfim, aqui é a entrada de dados, como uma textura, por exemplo. E aqui é a saída dos dados. Clicando e arrastando aqui na bolinha, você vai arrastar uma linha. Daí você solta sobre uma bolinha que está posicionada do lado esquerdo, que ela vai começar a dar entrada, vai começar a dar saída na entrada da próxima janela conectada. Então, o que está acontecendo aqui? O shader principal ele está dando informações para a superfície do meu modelo ficar branca. Aqui, ó, porque está vendo que está dando entrada aqui na superfície? Se eu vir aqui na opção Basic Color, que é a cor base do meu modelo, clicar, escolher uma cor na roda aqui qualquer, o que vai acontecer? O meu objeto vai ficar verde. Por quê? Essa janelinha aqui, o meu shader principal, está dando a informação de cor base que a minha superfície deve ser verde. Se eu clicar aqui nessa bolinha verde, clicar em arrastar, o que acontece? Eu tiro a informação que o shader principal está enviando para a superfície. Então fica preto porque não tem nenhuma informação de comportamento. Então, eu sempre tenho que ter alguma coisa conectada aqui, porque senão vai ser algo nulo, é zero, fica preto. Então vamos aprender aqui as principais opções aqui que nós encontramos aqui nesse shader, que você vai usar muito durante a utilização do Blender. O Basic Color é para configurar a cor base do seu modelo. Aqui nós temos Subsurface, que é a configuração da subsuperfície. É conhecido como SSS, Subsurface Scattering. É a dispersão da subsuperfície. O que isso quer dizer? Isso aqui é para reproduzir superfícies como de velas, pele, chocolate, mel. Se você perceber, se você colocar uma lanterna concentrada atrás do seu dedo vai ficar vermelho, certo? Por que acontece isso? A luz vai passar através da sua pele e ela a luz vai dispersar lá dentro, gerando aquele efeito avermelhado. Lógico, é por conta do sangue, mas esse efeito é conhecido como o efeito de SSS, que é de Subsurface Scattering, que é a dispersão ali dentro da subsuperfície. Mais embaixo, nós temos a configuração Metallic, que é para configurar se o material é metálico ou não. Se eu deixo zerado, é não metálico. Se eu deixo em 1000, ó, ele fica com aparência metálica. Vamos deixar em 0. Specular. Quando nós temos uma luz no ambiente, você vai perceber que o reflexo dela fica um pouco mais ressaltado em comparação ao reflexo de outras coisas que tem na cena, né? Então, se eu diminuir Specular, deixa eu colocar uma cor qualquer aqui, como um azul, ó. Lá fica mais ressaltado. Se eu deixo o meu Specular em 0, ó, esse reflexo começa a sumir, ó. Entendeu? E aqui esse Specular Tint, quando você aumenta, ó, vai ter uma influência maior da minha Basic Color de como será o meu Specular. Então, o Specular nada mais que o reflexo da luz.
falando bem a grosso modo. Aqui embaixo nós temos o roughness. Tudo no mundo real tem um grau de rugosidade. Uma mesa de madeira rústica, ela tem muita rugosidade. Então, logicamente, a superfície ela vai ter a aparência mais fosca. Agora, uma mesa que tem a madeira tratada, que ela é lustrada, tem aquele brilho, tem menos rugosidade, ou seja, reflete mais a luz. Então, se eu venho aqui, aumento a rugosidade, o meu objeto vai ficar mais fosco. Se eu deixo menos rugosidade, ele vai ficar mais brilhante. Então, rugosidade é essencial para gerar realismo em um objeto. Anisotropic ou anisotropic rotation, eu vou pular isso daqui, mas em resumo, é para você reproduzir materiais como o de panelas, que é aquele reflexo meio estranho, esticado, né? Esse Shen Tint. E o Shen é para você reproduzir materiais como se fosse de camurça, tecido, algodão. Se você perceber, bem na beiradinha desses tecidos tem meio que um reflexo meio suave. Então o Shen te ajuda a fazer isso. O próximo é o Clear Coat. Clear Coat te ajuda a meio que dar aquela aparência sobre que uma pintura metálica tem que está lustrado, que tem uma camada a mais de algo ali para dar um reflexo. O IOR é o índice de refração de um objeto. Para você deixar um objeto transparente parecendo o vidro aqui do Blender, você tem que aumentar o valor de Transmission. É o Transmission que é responsável por gerar esse efeito. Quando está em 0, está desativado. 1, ele está ativado. Não vai aparecer aqui de maneira satisfatória, porque eu não ativei todos os efeitos, mas em resumo é assim, ó, se eu deixo ativado, fica com a aparência meio de vidro, tá vendo? E o IOR, que é o índice de refração, que é quando a luz vai entrar na superfície, como de um vidro, e ela vai ser refratada, ela vai ser distorcida lá dentro, ela vai rebater, ela vai se quebrar, dando aparência de vidro. Então, se eu deixo o valor em 1, não vai ter vamos dizer assim, essa quebra da luz lá dentro, não vai ter refração. Então, a luz passa direto e simplesmente não vai aparecer vidro, não vai aparecer nada. Até plástico tem um pouquinho de refração. Agora, se eu deixo o valor como 1.100, lá, você já começa a perceber que fica com a aparência um pouco mais de vidro. E lógico, se eu deixo o roughness aqui em 0, eu consigo ter uma aparência mais próxima ainda. Cada objeto no mundo real tem um índice de refração. No caso de água, é 1.400. Plásticos, alguns é 1.100, 1.200. Enfim, não vou me aprofundar nisso agora. Isso aqui a roughness, é a rugosidade do meu vidro, do efeito de transmission, da refração. Isso aqui serve para você fazer vidro jateado ou coisas do tipo. Agora que eu vi que esse efeito ele não funciona aqui dentro do modo material, só vai funcionar aqui no modo rendered, mas tudo bem. O emission é para você configurar a emissão de luz do seu objeto. Aqui o alpha. Acho que quem mexe com Photoshop e GIMP sabe o que é, né? A transparência. Então, quando você deixa próximo de 0, ele vai perdendo a transparência. Só que lembra quando eu falei que o Eevee ele é um programa que funciona como se fosse um jogo? O que processa o modo material aqui dentro do Blender é o Eevee. Então, o efeito de alpha ele não aparece aqui nesse modo no primeiro momento. Ou ele vai ficar preto, que significa que está transparente, ou vai ficar normal, que ele está com a transparência 100%. Mas, em resumo, os valores intermediários vai deixar o objeto cada vez mais transparente. O normal, aqui, o que é a normal? O normal ali é a inclinação da face, do polígono. Você pode dar informações de como cada parte desse polígono irá apresentar uma inclinação. Então, assim, você pode representar areia, uma parede, você pode fazer relevinhos conectando texturas de normal aqui dentro. O Clear Coat Normal, para você fazer uma normal relevinhos de Clear Coat, que é quando você ilustra o material, passa uma camadinha ali em cima. Um exemplo é carro, pessoal. Normalmente o pessoal pinta o carro ou moto, depois passa uma outra camada para deixar brilhante. Então o Clear Coat simula isso e você pode adicionar
uma rugosidade no Clear Coat. Parece muita coisa, mas depois você vai se adaptando conforme você vai usando o Blender. Nós vamos ver um pouquinho disso aqui na prática em aulas posteriores. Bom, nós não temos só essas opções aqui de configuração de superfície. Nós podemos adicionar outras configurações aqui. Se eu venho aqui no Add, eu vou ter um menu com vários atributos para serem incluídos aqui dentro do meu Shader Editor. Se eu venho aqui em Shader, eu tenho aqui o shader principal, que está ali por padrão. Perdão, esse de cima. No caso, o shader principal de volume, ele nos dá informação de como vai ser o volume dentro do modelo. Dá para fazer fumaça, fogo com esse shader aqui. Eu vou excluí-lo. Clico, seleciono e aperto Delete. Enfim, voltando aqui. Um outro shader que nós temos é o Diffuse. O que é Diffuse? O Diffuse é a cor do modelo. Tá vendo que esse shader aqui ele tem poucas opções? Por quê? A característica dele é apenas de dar cor ao objeto. Então, se eu pegar essa bolinha, clicar e arrastar para a superfície, a minha superfície ela vai ficar branca sem nenhum reflexo. Se eu deixar aqui azul, também vai ficar só azul. Então, você pode adicionar se for sua proposta, né? Adicionar um shader só para poder atribuir cor sem nenhum tipo de reflexo. Um outro shader que nós temos aqui mais simples é o shader Glossy. Sempre que você ouvir a palavra Glossy, está relacionada ao reflexo do nosso objeto. Vou clicar e arrastar aqui. O que vai acontecer? O nosso modelo vai ficar com aparência metalizada. E aqui tem o valor de Roughness e a cor de como será o meu Glossy. Tá? Mas, Daniel, não é a mesma coisa de eu vir aqui e adicionar o Metallic aqui no meu modelo? É basicamente a mesma coisa. Porém, é o seguinte. O Glossy, o que ele faz? Ele dá uma característica uniforme a toda a superfície. Enquanto o shader principal, ele é mais fisicamente correto. Se você perceber, qualquer coisa, mesmo que seja um metal que você ver no ambiente, ele não tem reflexo uniforme. Conforme vai chegando próximo da borda, você vai perceber que o reflexo vai tendo uma característica mais forte, principalmente quando tem luz ali na lateral. O que está de frente acaba tendo um reflexo mais claro. Enquanto o Glossy, então, o shader principal ele acaba gerando um pouco desse efeito. Já o Glossy não. Ele tem um reflexo uniforme por toda a superfície quando você usa. E só um resuminho básico aqui. Se você perceber, nós conseguimos conectar apenas um de cada vez. Mas o Blender também permite com que você faça mixagem de materiais. Se eu aperto o Shift A, que é o atalho do Add aqui, você vai encontrar aqui no Shader o Mix Shader. Quando eu adiciono pelo Shift A, a janelinha vai ficar grudada no mouse. Se eu clicar em cima de uma linha, ela já automaticamente conecta. O Mix Shader ele tem uma entrada em cima e uma entrada embaixo. Eu posso conectar dois shaders e através do FAQ eu consigo controlar a influência de um e de outro do valor que varia de 0 a 1. Perfeito, isso aqui é uma introdução ali do funcionamento dos materiais, mas agora vou falar um pouquinho sobre gerenciamento antes de ir para a prática na próxima aula. Enfim, vamos supor que eu queira colocar uma cor específica aqui no olho. Como eu faço isso? Você vai no Edit Mode, põe no Edit Mode. Vem aqui no slot, onde tem slot. Você vai ver aqui uma lista. A princípio vai ter um material só. Clica no mais para adicionar um novo slot de material nesse objeto. Daí, como esse slot vai estar vazio, você tem que vir aqui e clicar no New. Vou colocar uma cor aqui como verde, pode ser uma cor bem gritante, só para vocês verem. E não mudou nada. Por quê? Eu tenho que selecionar o local onde será atribuído esse material. Eu vou apertar L com o mouse sobre aqui e L com o mouse sobre aqui. Agora, eu clico aqui no botãozinho de slot e você vai encontrar aqui a opção Assign, assimilar. Seleciono o material que eu quero assimilar e pronto, ele assimilou o meu material selecionado à minha seleção ali no Edit Mode. Então, agora eu posso trabalhar independentemente. Um material do olho, e quando eu quiser voltar no outro material, eu venho aqui e mudo à vontade. E só para finalizar, se eu adiciono aqui um cubo e adiciono um material como esse material teste,
independente de qual que eu mexa. Vou colocar o diffuse aqui de novo. Se eu mudo aqui o azul, ele vai mudar o azul do outro. Por quê? Perceba que na frente do nome do material vai ter um 2. Significa que dois objetos têm o mesmo material. Então, se você quiser que o material seja independente, você vem e clica no 2. Pronto, agora o material foi renomeado, porque não pode ter o mesmo nome, os materiais. E agora eu posso trabalhar com eles independentemente. E uma coisa importante também, pessoal, ó. Se vocês verem, eu vou selecionar aqui o macaco que tem 2 slots de materiais. Quando você seleciona o objeto, você vai encontrar um painel aqui que tem uma bolinha rosa. Aqui é a configuração de materiais também. Mas, Daniel, qual que é a diferença de eu usar aqui o Shader Editor e aqui essa parte? Essa parte aqui é uma área onde mostra de maneira vertical as opções que você encontra aqui. Se você desconecta da superfície, ela não mostra. Então, tudo que você fizer aqui será reproduzido aqui nessa janela. Mas qual que é a utilidade? É simplesmente para economizar espaço. Porque você pode estar na aba Layout e você não quer abrir a janelona aqui do Shader Editor. Você pode vir configurar através aqui do painel de materiais. Todas as opções que você mexeu aqui no Shader Editor também funcionam aqui. Se você clicar na bolinha, você vai encontrar as opções que você encontra aqui no Add, tá? Disponíveis ali nas bolinhas também. Isso é uma coisa importante. Essas bolinhas aqui de entrada, algumas estão restritas a receber determinado dado. Algumas recebem dado apenas de informação de cor, outras recebem informação numérica, enfim. Então, aqui não vai listar todas as opções disponíveis, porque algumas opções, algumas entradas não permitem. E só para finalizar, quando eu deleto o material output, que é a saída do meu material, você pode adicionar um novo. Você vem em Add, Output, que é a saída, material Output. Você pode conectar aqui novamente, que o seu objeto não ficará mais preto. Então, é isso, pessoal. Vou terminar essa aula por aqui. Ela foi meio longa, tá? Mas meu objetivo aqui foi ser... porém, o meu objetivo aqui foi ser o mais claro possível para qualquer pessoa, porque eu já vi muitas pessoas se embananarem aqui na introdução de como funcionam os materiais no Blender. Então, passei aqui pouco conteúdo, falando da maneira mais lenta possível. Então, isso, pessoal. Na próxima aula, nós vamos colocar os nossos conhecimentos em prática. Até lá!